Falar de um tema bem interessante, como que funciona o poder das decisões, que você faz escolhas que te sabotam. Porque muitas vezes a gente quer fazer aquilo, né, que a gente se programou a fazer. Faz escolhas muitas vezes que a gente não quer. E a gente fica se perguntando, nossa, mas não era isso que eu queria fazer. Eu estava disposta a fazer tal coisa e acabou que eu não fiz. E por que que isso acontece? E fazer muito sentido tanto para alimentação, mas pode ser que você leve isso para outra área da sua vida. Eu queria que vocês entendessem o porquê que muitas vezes a gente se sabota naquilo que a gente falou que ia fazer. Trouxe aqui necessidades e a gente divide essas necessidades em ego e essência. Necessidades relacionadas ao nosso ego, que é segurança, conexão, prazer e reconhecimento. E duas que são necessidades da nossa essência, que são crescimento e contribuição. Isso vai ficar muito fácil, porque eu vou dar exemplos práticos para vocês entenderem. Necessidades do nosso ego são necessidades que ali por acaso? Não. Todos nós temos necessidades de ego e de essência. A grande questão é que muitas vezes a gente não entra num acordo, a gente só está decidindo só em cima do nosso ego e a nossa essência está ficando para trás e muitas vezes não está acompanhando. Como se fosse uma alimentação que a gente faz 80% errado e 20% certo, sabe? Você erra todinha a alimentação e aí você come uma salada e fala, ah, mas pelo menos eu comi uma salada. E deveria ser o contrário. Saber que existem essas necessidades, tanto do ego quanto da essência, e elas têm que andarem juntas. A nossa tomada de decisão não pode só estar em cima do ego. Por exemplo, necessidade do ego. Por exemplo, segurança. Muitas vezes a gente vai tomar decisões com base na segurança. Como assim? Por exemplo, decisões que evitam o desconforto. Por exemplo, para ficar bem prático, você falou que ia para academia, mas choveu, tá chovendo. Aí você já, eu não vou porque tá chovendo, eu posso me atrasar, vou molhar meu cabelo, tô com medo de chegar atrasado no trabalho. Você começa a buscar uma segurança para não fazer aquilo que você falou que ia fazer. Começa a colocar ali desculpa com base no medo e na segurança. Por que que você está tomando essa decisão? É com base, vocês vão saber diferenciar, é com base no ego ou é com base na essência? Será que eu estou tomando muita decisão com base no ego ou eu estou trazendo também decisões com base na essência? Então, segurança, eu falei, ela está muito ligada ao medo, tá? O conforto que você tem ali momentaneamente para não fazer aquilo que você falou que ia fazer. A segunda agora é a conexão. É outra necessidade com base no ego. A necessidade com base na conexão, elas evitam ali o desconforto. Mas você quer pertencer a alguma coisa, você quer ter uma conexão maior com alguém, você não é aquilo que realmente você queria fazer, mas por uma conexão, algo que você vai se sentir ali mais pertencente. Por exemplo, você decidiu que não ia beber, tá? Um final de semana, mas você vai numa festa e tá todo mundo bebendo e aí você se sente um peixinho fora do lago, né? Você fala assim, poxa, tá todo mundo bebendo, vão me achar muito antissocial, vou beber também. E ali por conta de uma conexão. Essa é uma necessidade do ego, porque muitas vezes as suas decisões vão ser somente com base nisso. Você falou que ia fazer, mas não faz por vontade alheia, não é aquilo que você quer, para gerar uma conexão, pertencimento. Isso te afasta também quando as suas decisões são todas voltadas para essa conexão. Isso também te afasta daquilo que você deseja, daquilo que você falou que ia fazer. É dizer mais sim para os outros e não para você. Necessidades do ego com base na conexão é dizer muito sim para o outro. Você falou que ia fazer uma coisa, mas você tá falando que não vai fazer aquilo por conta de alguém, de alguma coisa, para se sentir ali mais conectado com essa pessoa. O prazer é muito fácil, né? É com base naquilo que a gente quer sentir ali imediato, um prazer imediato, a gente só quer ali o momento.
aquele bem-estar imediato, é para aliviar um desconforto que você está sentindo. Você quer ter aquele prazer ali na hora. Então é quando você reforça a todo momento que você precisa daquilo ali. É o tal do eu mereço, é um prazer que você precisa ter. Ah, eu estou muito cansada, eu preciso disso. Ah, hoje o dia foi muito estressante, eu preciso disso nesse momento. Então, muitas vezes você vai buscar um prazer momentâneo e isso vai estar muito ligado ao seu ego. Momento, é no momento. Você quer simplesmente ter aquele prazer imediato. Então, quando você toma as decisões baseadas somente nesse prazer imediato, muitas vezes vai vir logo depois a culpa, aquele sentimento que, ai, não era para eu fazer isso, e acabou você fazendo. Outra necessidade com base no ego é o reconhecimento. Por exemplo, eu tô aqui toda motivada para fazer o que eu falei que ia fazer e tô fazendo aqui 3 dias. Poxa, mas meu marido não reconhece o que eu tô fazendo. Você começa a ficar desmotivada, você começa a não querer mais fazer aquilo. E isso vai minando aquela sua vontade. Na verdade, é uma necessidade de ser admirada pelo outro, ser elogiada. O principal não é aquilo que você está fazendo, mas você está buscando muito mais no outro do que naquele sentimento que você quer realmente buscar lá na frente. Essas necessidades em cima do ego, elas são legítimas, tá? Todos nós temos, mas ela precisa ser equilibrada, elas precisam andar junto com as da essência. A gente não pode ter só a necessidade, buscar as tomadas de decisões em cima da segurança, da conexão, do prazer e do reconhecimento. Quando a gente começa a entender que essa tomada de decisão, dessa decisão que eu estou fazendo agora é com base no ego, e se eu só estou tomando decisões com base no meu ego, isso significa que a minha essência está ficando para trás. Tá? Essas necessidades que eu falei para vocês, não é que elas não podem existir, elas vão existir, mas a gente precisa equilibrar com as necessidades da essência. Nós somos humanos e a gente precisa de todas essas necessidades, mas elas não podem estar só focadas nessa pirâmide de baixo. Então elas têm que estar em equilíbrio. E a parte de cima da pirâmide, ela precisa entrar na sua vida com mais desejo, com mais vontade, que vocês vão ver esse crescimento e esses desejos serem realmente realizados, tá? Que existe uma diferença muito grande entre querer e decidir. E quando a gente traz as decisões com base na essência e a esse equilíbrio, as decisões elas são mais fortalecidas e a gente não fica só no querer, a gente realmente decide. Essa diferença de querer e decidir. Querer é algo que dá e passa, você não consegue manter. E decidir não, quando você decide, dificilmente você volta, né, o caminho. Então você continua ali, mesmo que seja mais difícil, você é um caminho que você vai percorrendo, vai tendo disciplina. A disciplina ela ganha da motivação. Então você não vai acordar todo dia motivado, você não vai querer todo dia fazer e tá tudo bem. Só não pode deixar isso, né, crescer. Esse equilíbrio ele precisa existir. E a disciplina é o que mais contribui para essa tomada de decisão mais afiada, que vai te expandir e não te diminuir. Então, agora eu vou falar das necessidades da essência, tá? E uma delas é o crescimento. São necessidades que elas te expandem, te deixam melhor. Num primeiro momento, parece que tá difícil, né? Então, é algo que você sente desconforto no começo, mas que lá na frente você realmente vai ver um benefício. Escolher, por exemplo, voltar para o plano depois que você erra. E não chutar o balde e falar assim: segunda eu começo. Porque você errou, mas você volta. Você começa a ter um crescimento naquilo. O que eu aprendi de ter errado lá? Por que eu errei? Então aqui eu posso fazer diferente. Se eu errei no lanche, eu vou continuar agora no jantar. Eu não vou deixar tudo para o mês que vem, eu não vou deixar tudo para a semana que vem. Buscar sempre um crescimento e um aprendizado naquilo que você fez e você errou, tá tudo bem, mas agora eu posso fazer diferente.
começa a se expandir, você começa a crescer nas suas decisões. E a necessidade, né, da essência com base na contribuição. É quando gera um maior impacto. Você já aprendeu e você está tão feliz com o que você aprendeu que você quer contribuir para outras pessoas. E você acaba influenciando o teu ambiente, o meio, o filho, o marido, os amigos. Você, por exemplo, você acha que cozinhar é muito chato, mas você vai cozinhar um dia para eles, você vai mostrar que é chato, mas você consegue fazer, então você vai ver um benefício naquilo ali. Você não gosta de musculação, mas você vai fazer porque você sabe que isso tem um benefício para a sua saúde, porque hoje você, mulher, mais de 40 anos, você sabe que você tende a perder massa muscular e a musculação ela vai te ajudar nesse processo. A gente começa a entender e isso vai impactar no teu ambiente, isso vai impactar nas pessoas que estão à sua volta. Então você começa a contribuir, pensar que tá chato, tá ruim, tá difícil, mas o benefício é maior e eu vou continuar. Então precisa desse equilíbrio com base nessa pirâmide para a gente guiar as necessidades do ego, as necessidades da essência e a gente caminhar no mesmo sentido. A decisão agora, como é que está sendo? Tô tomando muita decisão com base na segurança, com base na conexão, no prazer, no reconhecimento. Não, eu estou tendo um crescimento. Não, eu estou contribuindo. A gente precisa buscar conexão para nossa tomada de decisões e a gente chegar naquilo que tanto a gente quer, que a gente tanto sonha. Que isso impacta nas nossas decisões. Porque o ego é uma decisão rápida, é um prazer imediato. E a culpa sempre vem depois. Sim, a gente vai tomar decisões com base no nosso ego. A gente precisa ter, sim, um desconforto inicial. A gente não pode ter só prazer, a gente vai ter um desconforto e o prazer vem depois. É assim que isso impacta nas nossas decisões. É através dessas necessidades de equilíbrio entre o ego e a essência. É assim que vocês vão começar na tomada de decisões de vocês começarem a entender, poxa, eu estou fazendo isso aqui por quê? É com base só em reconhecimento? É com base em ter ali uma conexão? Eu preciso realmente toda hora falar sim para o outro? Eu preciso tomar essa decisão? Será que isso vai fazer bem para mim? Isso está me afastando do que eu quero? Me aproximando. Isso tudo são questões que a gente precisa trazer para aquilo que a gente deseja. E aí, para a gente entender o que a gente deseja e ter clareza, a gente precisa, né, ir lá na primeira aula que eu conversei com vocês sobre clareza, sobre motivação. E é uma continuação para quê? Para quando vocês chegarem num momento que fala assim, ah, mas eu já fiz a mentoria e não adiantou nada. Não adiantou, você se esforçou, você estava tomando as decisões certas, você estava aqui na aula, você realmente separou um tempo para estar aqui, para estar aprendendo. Será que realmente eu preciso tomar essa decisão com base em reconhecimento? Será que isso aqui vai me fazer crescer? Então, essas perguntas que vocês precisam se fazer para vocês terem as melhores decisões e chegar mais próximo daquilo que vocês desejam e para vocês cada vez mais expandir. E aí, aqui é o que eu falei, quando você decide no ego, você se escolhe para caber no que é confortável. O nosso cérebro, ele quer um prazer imediato, ele busca isso. O ego, ele te protege. É como se fosse uma proteção para você evitar gastar energia. Não, olha só, tá confortável aqui, para que que você vai fazer todo esse esforço? Você nunca treinou, para que que você vai continuar? Lembra quantas vezes você já foi para academia e você desistiu? E quando você decide na essência, você se expande para caber no que você sonhou. E aí eu trouxe um exercício para vocês rápido, para vocês pensarem em uma decisão recente que as fizeram se sentir culpadas. Com base, aí vocês pensam, foi com base na pirâmide? Em qual aspecto? Então é sempre bom pensar, será que não era para eu ter falado um não?
Será que foi só para ter um reconhecimento? Eu não precisava disso agora. Então, é importante a gente saber, será que foi só para ter um prazer? Ah, eu comi porque eu estava estressada? Ah, eu estava precisando disso porque eu me aborreci? Você vai poder fazer isso? Vai sim, vai ter decisões que vão ser tomadas e você vai sentir culpa e tá tudo bem. A grande questão é quando você só toma decisões com base nisso e tá sempre se sentindo ali culpado e não consegue expandir, não consegue andar, tá? Então ele vai te puxando para baixo, vai te fazendo você cada vez mais se sentir diminuída, que você realmente não consegue, que você já tentou várias vezes. Então a gente precisa quebrar esse ciclo. Sempre pensar. Pensa na decisão e qual necessidade daquelas que eu falei da pirâmide estava gritando. Então, tem sempre algo ali que você pode decifrar. Pô, realmente, isso aqui foi com base em reconhecimento. E realmente, isso aqui eu fiz porque eu estava com medo. Vou dar um exemplo aqui, né? Eu tenho muito medo de andar de avião. E aí, muitas vezes, eu deixo de fazer algo com base no medo. Por quê? Porque eu quis me sentir segura. Eu preferi ficar aqui, quietinha. Para que que eu vou andar de avião? Porque eu tenho medo. Não, mas eu preciso quebrar esse ciclo. Eu tomando uma decisão com base em quê? É com base no medo. É com base numa segurança que eu não quero ter agora. Eu quero enfrentar isso. Eu não preciso disso. Então a gente começa a expandir. E aí dá valor emocional, tá vendo como foi bom? Olha as coisas que eu fiz, como que o que que eu já conquistei com isso? E aí a grande questão, essa decisão que você tomou, ela se aproxima ou afasta do que você quer, do que você sonha, daquilo que você deseja? Muitas vezes a sua decisão, a sua tomada de decisão, muitas vezes é aquilo mesmo que você quer. Você só quer realmente ter um prazer imediato e tá tudo bem. A não ser que aquilo ali esteja te afastando muito do que você deseja. Mas será que realmente isso está me afastando? Eu estou fazendo isso muitas vezes? Toda hora eu falo que vou fazer uma coisa e não faço? O que que é que você tanto fala que não vai fazer e toda hora você faz? Ou o contrário? Pode não controlar o impulso de hoje, mas você pode escolher o próximo passo com consciência.